Olha aí, pessoal, foram anunciadas algumas reformas, especialmente do ponto de vista fiscal, pelo Partido Comunista Chinês, mais uma das séries, aquela série de medidas anunciadas, reformas prometidas no final ali pelo relatório final da terceira sessão plenária do Politburo da China, uma reunião envolta em mistérios, essa especialmente por conta dos rumores a respeito da saúde do Xi Jinping, do estado de vida dele e tudo mais, e na medida em que começam a aparecer essas promessas de reformas, no caso aqui até tem questão previdenciária, meu amigo, até isso está entrando nesse montante de reformas apresentado aqui, prometido pelo menos, na medida em que essas medidas vão sendo apresentadas, essas propostas, essas reformas vão sendo anunciadas, fica mais questionável o estado do Xi Jinping, porque isso aqui não parece muito com o estilo de governo dele, vai de encontro ao que o pessoal estava prevendo como saldo dessa reunião, por exemplo, aqui, estímulo ao consumo não está entre as promessas, era algo que dado quase como certo, e aí fica a questão, será que o cara empacotou mesmo? Isso aqui já é um processo de transição para um outro tipo de regime? Vamos com calma e vamos conversar sobre isso, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, isso aqui foi divulgado hoje, domingo, dia 21, né? A decisão da terceira sessão plenária, né? Que é uma reunião realizada a cada 5 anos. É um plano quinquenal do partido, portanto, né? Então, foram apresentadas umas diretrizes na quinta-feira, eu já repercuti isso aqui no canal, inclusive. As coisas ficaram um pouco vagas, essa é a verdade, muitas promessas, pouco fundamento, né? Então, há um terceiro documento aqui, que é uma explicação supostamente feita pelo Xi Jinping aí, mas isso vai indicar os rumos da China para a próxima década, né? Basicamente é isso, do ponto de vista econômico especialmente. Sobre o Xi Jinping, de maneira geral, foi feito um vídeo dele, né? Pelo menos circulou um vídeo dele no Vietnã, né? Não sei se é no Vietnã, mas com autoridades vietnamitas, porque morreu um cara importante lá e tudo mais, e ele foi prestar as condolências, né? Tudo bem, parece ele no vídeo mesmo, não tem ele falando, poderia ser um sósia, não sei, pode ser o cara mesmo ali presente. Não há nada que seja para mim 100% conclusivo até este momento, né? É o problema de você ter uma ditadura que controla a informação. Você nunca sabe se realmente o que você está vendo é a verdade, é a realidade. O Brasil pode ter os problemas que forem, inclusive institucionais e tudo mais, só que é impossível, por exemplo, o Lula fingir que está em um lugar, né? Ele não pode publicar na EBC, né, na Agência Brasil, um vídeo dele numa cidade, visitando uma cidade, sei lá, um local específico, sendo que ele não esteve lá, porque todo mundo vai para as redes sociais falar, ó, eu moro aqui nessa cidade, o Lula não passou aqui não estava aqui não. Ou ele estava em outro lugar e alguém vai falar, olha, nesse horário o Lula estava aqui em Brasília, na verdade, não foi nessa cidade aí. Enfim, né? Ninguém consegue segurar a circulação na mídia das bobagens que o Lula fala. A liberdade de informação aqui no Brasil, bem ou mal, a algum grau, isso aí coloca limites à ação dos políticos, dos agentes estatais e tudo mais, né? A China não tem nada disso. E aí você nunca sabe se a informação que está sendo divulgada é verdadeira, é correta, porque você não tem uma contraparte. Você não tem uma forma descentralizada de conferir os dados que são colocados, apresentados como verdades pelo Estado chinês, né? Então tudo isso é muito questionável. A gente nunca tem plena certeza de absolutamente nada em se tratando do Partido Comunista Chinês. Esses vídeos que apresentados desde o final da plenária, nenhum deles me convenceu plenamente, né? Por que custa o cara ir publicamente ali, dar um discurso e acabar com os rumores, né? O que custa o cara fazer um stories, postar nas redes sociais aí e acabou, né? Seria muito mais fácil, resolveria todos os problemas. Então, lidando com esse tipo de governo totalitário que controla absolutamente tudo, a gente acaba fazendo teorias da conspiração mesmo, não tem o menor problema
quanto a isso. É o que sobra, né? É a alternativa. Então, volto a dizer, teve um vídeo do cara assim, não achei convincente, né? Mas está rolando os documentos aí e tudo mais, e falou-se aqui, por exemplo, né, que Pequim vai colocar mais recursos fiscais à disposição dos governos locais, né? Para quê? Para eles terem mais receita e terem também autoridade para a gestão tributária, né? Ou seja, eles vão descentralizar os impostos, passar mais autonomia para as províncias, tirar menos do poder central. As províncias estão bem endividadas, né? Essa é a verdade. O risco de endividamento dos governos locais é muito alto e representa um problema gigantesco para a economia do país neste momento, para a solvência da China enquanto uma nação, inclusive, né? Era um dos pontos, de fato, mais aguardados pelos locais ali a respeito dessa terceira plenária aí, né? Parece que a dívida das administrações regionais, das províncias e dos municípios chineses, isso chega ao total de 46 trilhões de reais, cara. Olha o tamanho disso, é algo impagável, sem dúvidas, né? Então, foi feita uma reforma fiscal em 94, 30 anos atrás, centralizando os impostos, né? Mas isso aí, por si só, no modelo chinês, não é o problema. O problema mesmo foi que, principalmente a partir do Xi Jinping, o governo central chinês passou a exigir cada vez mais que as províncias atuassem colocando dinheiro, fazendo investimentos, especialmente no setor imobiliário, né? E aí a dívida chegou nesse patamar. O governo lá em cima pressiona, o pessoal aqui embaixo, né, tem que obedecer mesmo sem ter grana. E aí parece que eles vão fazer então algum grau aí de mudança nesse sentido, né? E supostamente essa receita centralizada em Pequim serve para reduzir a desigualdade regional e a pobreza, né? Tem partes da China mais desenvolvidas, outras partes mais pobres. Em tese, isso iria equilibrar os dois fatores, né? Vai saber. Outra coisa também aqui que vai aparecer, né? Parece que apareceu também, foi o aumento nos impostos para itens de alto padrão, né? Que vai também ser revertido para os governos locais. Parece que seria algo nesse sentido, né? Então, o grande ponto aqui talvez seja a reforma da Previdência que vai acontecer e foi anunciada também, né? Foi feito aqui um anúncio, né, de uma mudança para responder ativamente ao envelhecimento da população chinesa, né? Então, o governo vai avançar com a reforma para aumentar a idade legal de aposentadoria, né? E falaram que vai ser feito de uma forma ordenada e tudo mais. Enfim, o governo já está abrindo o bico por conta de questões previdenciárias. Certamente vai tentar impedir que isso colapse o país por completo, né? Então, tem umas coisas mais vagas aqui a respeito de facilitar os avanços revolucionários em tecnologia, né? Estabelecer um mecanismo para assegurar aumentos no financiamento de indústrias no futuro. Nada disso aqui é muito substancial, né? Também tem medidas aqui de estímulo, né? Estímulo da demanda doméstica, mecanismo de longo prazo, essas coisas, nada substancial também aí, né? E tem aqui a explicação do Xi Jinping que foi curta, né? Relacionou ações econômicas para aprofundar a reforma, nada muito impactante aqui, né? O pessoal coloca com segurança, escreve Xi, tenho muita certeza se foi ele que escreveu ou não, né? Mas o texto atribuído ao Xi Jinping é: mudanças importantes estão se acelerando em todo o mundo, conflitos e distúrbios regionais continuam surgindo, as questões globais estão se tornando mais agudas e as tentativas externas de suprimir e conter a China estão aumentando. A China entrou num período em que oportunidades estratégicas, riscos e desafios coexistem e as incertezas e imprevisibilidade estão crescendo, né? Olha só, um texto que pode soar bastante vago, mas que faz mais sentido se a gente pensar que o Xi Jinping saiu de cena, né? Parece já um discurso ensaiado para uma transição. Eu já defendi esse ponto aqui em outro vídeo, né? Não consigo afirmar nesse momento absolutamente se o Xi Jinping foi para o saco ou não, assim como não consigo afirmar que o cara está vivo. Não estou plenamente convencido de nenhum dos dois cenários. Agora, que tudo que está saindo nesses relatórios da terceira plenária, para mim, indica mais a possibilidade de que o cara foi para o saco,
Isso é um fato. Eu já defendi isso aqui no outro vídeo, né? Esse ponto, essa abordagem do tema, porque é o seguinte, parece uma transição em relação ao modelo do Xi Jinping. Não é o fim do comunismo, não é a abertura total da economia, não vão abrir para ter mais partidos, nada disso, vai continuar sendo o comunismo. Mas parece que está sendo ensaiado algum grau de abertura econômica. Tudo bem que o Xi Jinping fez um discurso nesse sentido lá atrás, mas não me convenceu muito aquele discurso, parecia algo mais demagógico e mais para fora, para investidores estrangeiros, do que para o próprio mercado chinês, para o próprio povo chinês, né, de forma geral. Então, não me convenceu muito, e olhando esse tipo de coisa aqui, parece uma sucessão ensaiada. O cara fica aí mais 6 meses supostamente vivo, aparecendo de vez em quando, vídeos dele requentados, um texto publicado aqui, outro artigo ali e tudo mais, e ele endossando essas medidas aí, falando, não, vamos fazer sim desse jeito, assina embaixo tudo que foi falado, e depois o cara morre e já entra outro sucessor dele na hora, assim, daqui a 6 meses, morreu Xi Jinping e no outro dia já está coroado o sucessor dele para continuar as reformas que ele começou. Parece algo ensaiado nesse sentido, né? Mas vamos acompanhar. Achei interessante esse ponto das reformas aqui, especialmente da reforma previdenciária, que é algo sempre muito crítico, sempre muito perigoso para qualquer governo, né? Faz mais sentido para mim com um governo de transição. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.